ele foi avisado. Uma mensagem oculta dentro da Bíblia dizia que ele seria assassinado. O nome do assassino também estava lá. A cidade, o ano, tudo descrito com exatidão. Yitzhak Rabin, primeiro ministro de Israel, recebeu uma cópia dessa mensagem de um jornalista americano chamado Michael Drosnin. A mensagem vinha de um código oculto na Torá hebraica, à base da Bíblia judaica. Ele ignorou. Um ano depois, foi morto a tiros em Tel Aviv, exatamente como o código havia indicado. Mas o que é esse código secreto da Bíblia? Será possível que o livro mais antigo e mais lido do mundo esteja escondendo previsões do futuro, nomes de pessoas e eventos que só poderiam ser conhecidos milhares de anos após terem sido escritos? O vídeo de hoje vai te levar por essa história que mistura fé, matemática, mistério e uma pergunta inquietante. Tudo já estava escrito? Tudo começou com um matemático israelense chamado Eliyahu Rips. Ele era um gênio da matemática, com reconhecimento internacional, mas também era profundamente religioso. Nos anos 80, ele começou a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ou a Torá, usando um método estatístico chamado sequência de letras equidistantes, ou ELS. Em termos simples, ele pegava o texto hebraico e escolhia uma letra aleatória. A partir dela, pulava um número fixo de letras como 50, 100 ou 200 e via quais palavras surgiam. É como montar um caça-palavras em um texto de milhares de linhas. Mas o que ele encontrou não foi simples coincidência. Palavras relacionadas apareciam lado a lado de forma assustadora. Holocausto, Hitler, Alemanha nazi. Em outros testes, ele encontrou combinações como Kennedy e assassino na mesma matriz de letras. E o mais surpreendente, isso só acontecia quando ele usava o texto original hebraico da Torá, sem erros, sem espaçamentos modernos, exatamente como foi preservado por séculos nas tradições judaicas. Esse estudo atraiu a atenção de Michael Drosnin, um jornalista investigativo americano. Drosnin se apaixonou pela ideia e passou anos explorando esses padrões com a ajuda de programadores e especialistas em hebraico antigo. Em 1997, ele lançou o livro O Código da Bíblia, que rapidamente se tornou um best-seller mundial. No livro, ele afirma que o código previu o assassinato de Rabin, o surgimento de Saddam Hussein, a Guerra do Golfo e até desastres naturais. A proposta de Drosnin era ousada. Deus teria codificado a história humana na Torá, não de forma explícita, mas como um quebra-cabeça matemático, acessível apenas quando a tecnologia certa estivesse disponível. Ele dizia que os códigos estavam lá o tempo todo, esperando o momento certo para serem revelados. O impacto foi imediato. Milhões de leitores ficaram fascinados. Especialistas em hebraico, estudiosos bíblicos e até militares começaram a olhar para a Torá com outros olhos. Documentários foram feitos. Programas de televisão exibiam simulações onde nomes como Bin Laden, ataque e Torres Gêmeas apareciam lado a lado antes mesmo dos atentados de 11 de setembro acontecerem. Mas nem todo mundo ficou convencido. A comunidade acadêmica se dividiu. Vários matemáticos afirmaram que o método de ELS pode gerar qualquer padrão em qualquer texto suficientemente longo. O próprio livro, Moby Dick, foi usado como teste. E para surpresa de muitos, os mesmos padrões começaram a surgir. Nomes de presidentes, eventos históricos, assassinatos. Isso colocava em xeque a autenticidade do código da Bíblia. Se é possível encontrar previsões no romance de Herman Melville, então o código não seria mais do que uma ilusão estatística. Mesmo assim, o código bíblico continuava sendo especial por uma razão. Ele só fazia sentido no hebraico original. Traduções modernas não apresentavam os mesmos resultados. E a Torá, diferente de qualquer outro livro, foi copiada à mão por séculos com uma precisão quase absoluta. Os escribas judeus mantinham cada letra, cada espaço, cada detalhe, com um rigor que não existe em nenhum outro manuscrito histórico.
Isso alimentava a crença de que havia algo único ali. Outros estudiosos foram além. Disseram que os códigos não eram apenas previsões, mas advertências. Que cada geração tinha a chance de interpretar os sinais a tempo de evitar tragédias. Que Deus havia deixado uma espécie de sistema de alarme espiritual dentro do texto sagrado. Mas aí surge o dilema. Se o código só pode ser entendido depois que os eventos ocorrem, ele serve para quê? E mais, se tudo estiver escrito, onde fica o livre-arbítrio? Estaríamos apenas vivendo um roteiro, como personagens em um livro já finalizado? Ou será que os códigos são como janelas, mostram possibilidades, mas não destinos fixos? Michael Drosnin tentou ir além. Em seus livros seguintes, ele começou a buscar no código informações sobre o futuro da humanidade. Ele falava de pandemias, guerras nucleares, catástrofes naturais, e dizia que ainda havia uma chance, que dentro da Torá estava também a chave para a salvação, uma cidade de refúgio, um local escondido onde os escolhidos poderiam sobreviver, mas nunca revelou onde seria. No fim das contas, o código secreto da Bíblia permanece como um dos maiores enigmas da fé moderna. Há quem acredite com todas as forças, há quem rejeite como pseudociência, mas ninguém consegue ignorar completamente a coincidência de Rabin. E ninguém consegue olhar para a Torá da mesma forma depois de conhecer essa história. Se o código for real, estamos diante da maior mensagem encriptada da história da humanidade. Se for mito, ele continua sendo um dos mais fascinantes já criados. Talvez o verdadeiro código não esteja apenas nas letras, mas em como a Bíblia toca cada geração, cada época, de um jeito diferente. Talvez o código funcione porque faz a gente perguntar, buscar, desconfiar. E talvez essa seja a mensagem que nunca foi codificada. Se esse vídeo te fez refletir, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que ama mistérios. E me conta nos comentários, você acha que o código da Bíblia é real ou uma ilusão bem construída? Até a próxima revelação.